É tipo aqueles relatos antigos de mulheres solteironas, mal amadas. Tudo que ela tinha era uma melhor amiga que morou com ela a vida toda para as duas serem sozinhas juntas, sabe? Sozinhas juntas. Elas já passaram da idade de casar, por isso elas decidiram morar sozinhas e juntas, para não atrapalhar a família delas, como amigas. Hoje nós vamos falar sobre Barbie e o Castelo de Diamante. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje nós vamos falar de Barbie, o Castelo de Diamantes, com muito calor. Se vocês verem pigar, eu sou... Gente, tá muito quente. O que é o canal se não for pra eu reclamar do desconforto climático, né? De um lado pro outro, tô com muito frio, com muito calor. E, gente, vocês me indicaram horrores esse filme, falando, não, ele é muito sapatônico, você vai adorar. As duas namoram. Então eu falei, não, eu pensei sinceramente, não, ela deve estar exagerando. Namoram. Elas namoram. Não tenho a menor dúvida. Elas são 100% namoradinhas, esposas, fiéis umas às outras. Namoram. Esse é um filme bem LGTB. Bastante mesmo. E a gente ama elas por isso. Além desse filme ser todo diversificado, ele também ganha um ponto por ser uma representação do Brasil. Porque as duas são falidas, pobríssimas, sofrendo, trabalhando no almoço para pagar janta, sofridíssimas as duas. Um parênteses importante, que vocês todos ficaram curiosos sobre o meu cabelo, deu tudo certo. Passei creme, a tinta saiu inteirinha, assim, como se fosse aquelas máscaras de cílios que você puxa. Então, foi exatamente igual, meu cabelo tá ótimo. Eu não estou usando peruca só porque no começo dessa semana eu passei tinta dourada no meu cabelo. Não, o cabelo tá top. É que hoje é dia de Barbie! E eu tenho que usar a peruca da Barbie. Mas o cabelo deu tudo certo, gente. Nada aconteceu. Eu tinha feito há muitos anos atrás um teste só com uma mechinha e eu lembro que tinha saído fácil. Nunca tinha feito no cabelo todo, mas deu boa, mas não recomendo. Talvez eu faça de novo, mas eu não te recomendo. É uma péssima ideia, que fica bem bonita na câmera. Eu fiquei majestosa com o cabelo dourado e eu queria ter o cabelo dourado. Eu realmente gostei daquela cor, mas não teremos mais, por enquanto. Mas não faça isso em casa. Você pode dar uma alergia, você pode cair o cabelo, não faça isso. Eu sou uma youtuber que tem mais sorte que juízo, então não faça o que eu faço. E faça o que eu digo, que é não fazer o que eu fiz. O filme começa nos tempos presentes, onde a Barbie e a sua amiga estão cantando uma música extremamente romântica. Eu sei que vocês brigam comigo de eu sempre ver a versão original em inglês, mas eu acho mais fácil de achar pra assistir, então eu acabo assistindo sempre no original. Mas a música que elas cantam em inglês é a coisa mais romântica da história. As duas com seus violões cantando que juntas elas podem sonhar. Eles falam que se eles pudessem desejar alguma coisa, seria o sorriso que ela leva para onde ela for. E juntas nós sonhamos duas vozes em uma mesma música. É uma música bem romântica, bastante romântica mesmo. Quem chega, Kelly, acho que é a Kelly. Kelly tá maior. Kelly chega com um cabelo que desafia todas as leis da gravidade. O cabelo dela tá muito para cima, é muito cabelo. Demoninho, que não sei como é que aquela criança não cai pra trás com aquele cabelo pesado dela, mas enfim, ela tá brava porque ela e a amiga dela brigaram. E as duas amigas dos tempos presentes falando, a gente vai contar uma história. Isso quer dizer o quê? Que Dona Barbie vai contar uma história clássica vagamente relacionada ao que tá acontecendo e no final a Kelly que lute pra achar uma resposta. Mas ela conta a história de duas melhores amigas, a Brianna e a Alexa. E elas moram sozinhas numa chacrinha. E elas cantam como elas são especiais uma para outra, como elas estão conectadas. E elas colhem flores para vender na cidade, porque esse é o trabalho delas. Elas plantam flores, fazem os ramalhetes e vendem na cidade. E elas dormem no mesmo quarto, em camas separadas. E no quarto, onde só as duas dormem, elas tocam violão juntas. Elas estão lá vivendo a vidinha delas como duas melhores amigas, morando sozinhas, para não atrapalhar as outras pessoas e serem sozinhas juntas. Elas estão no riachinho, o que elas encontram? No rio, assim, no lago? Duas pedras de coração exatamente iguais, uma do ladinho da outra, e as duas pegam, elas dão a mão e prometem ser amigas para sempre. E essa pedra vai ser mágica. E daí, enquanto uma faz o pacto, a outra já faz um colar para virar um coração de compromisso entre as duas, um compromisso de amizade sincera das duas. Como eu falei, elas estão abaixo da linha da pobreza. Elas só têm geleia e pão em casa para comer, só.
geleia e pão. E é engraçado que elas têm pão de forma, né? Pão de forma cortado, atual. Mas isso não é o ponto. E assim, eu acho que esse filme ele vai ser muito bom para um público específico, para 2 públicos específicos. Na verdade, esses 2 públicos são bem grandes. São famílias homoafetivas que têm filhos, para falar, olha que lindas 2. A Barbie também já teve uma namorada. E para pessoas assalariadas, porque você pode fazer a tua filha assistir e daí no final do mês você fala: papai e mamãe estão em situação de Barbie Castelo de Diamantes. E daí o filho vai entender imediatamente que eles não têm dinheiro e só tem o equivalente moderno a pão e geleia. E vai falar, tá bom. E fica até feliz, porque ele tá em situação de Barbie, né? Castelo de Diamantes, mas ainda tá em situação de Barbie. Daí o que acontece? Desconforto climático. Aquecimento global também acontece no universo das Barbies amigas. Porque dá uma senhora de uma tempestade, assim, senhora, e destrói todo o jardim delas. Elas não têm flor para vender. Ou seja, elas não vão ter como juntar dinheiro para comprar comida. Elas meio que conseguem resgatar algumas flores para ver se passa a semana sem morrer de fome, fazem o sanduichinho delas de geleia e vão pra cidade. Acho que é isso, pra cidade. Mas uma senhorinha muito sofrida, com cara de fome mesmo, passa e uma das namoradas olha pra ela e fala: você parece com fome, toma o meu pãozinho. E ela fala: ai, minha querida, pega um dos meus tesouros. E é vários tipos de recicláveis diferentes. Ela fala: não podia. Daí a namorada morena fala: não, faz isso, pega alguma coisa pra ela não se sentir mal. E dela pega um espelho todo fodido, todo cagado, e elas duas, cada um vai pro seu lado. Na viagem pra cidade, elas conseguem o equivalente a 3 moedas de venda de flores. Enquanto uma tá reclamando que ela só tem 3 moedas, a outra tá limpando o espelho e percebendo que ele é super valioso, com umas pedras preciosas e tal, mó legal. E ela fala: ai, que dó, a gente meio que deu golpe na veinha. Ela falou: pois é, a gente deu golpe na veinha. Talvez a gente ache ela e devolva. Talvez a gente achar e devolva. Elas seguem porque elas não desistem, elas começam a plantar novas plantinhas para o jardim, para elas poderem vender, não importa quanto tempo demore, tipo, elas por 3 meses têm comida, porque o resto da flor tá crescendo, elas só podem comer na primavera. Enfim. E daí elas estão carpindo e colhendo e cantando como elas são extremamente conectadas e juntas elas podem sonhar. O espelho começa a cantar junto. Elas pegam o espelho e elas não ficam nem um pouco surpresas com o fato de ter uma menina dentro do espelho. Elas lidam com isso de uma maneira muito de boa. Tipo, mais uma menina no espelho. Que coisa, né? Toda semana isso. Ai, semana passada a gente teve que levar 3 que estavam no espelho. Enfim. Daí, elas ficam tipo: nossa, mas você canta tão bem. Essa é a única dúvida que eles têm da mulher no espelho. Nossa, como você canta bem? Dela, ai, obrigada. E daí elas começam a cantar juntas, e daí ela canta uma terceira música que é especial pra ela, que todos aprendem muito rápido, porque todas têm o dom da música. Mas quem escuta? O nosso animal do inferno do filme, né? Que todo filme tem que ter um animal que ele é amaldiçoado. E dessa vez ele é do lado mal. Ele é um dragão que tem um chifre que é meio emborrachado, que a ponta do chifre capta música. Nenhuma pergunta além disso. Música. Então, o chifre dele capta que a moça do espelho tá cantando. E ele fala: achei a voz da Melody, vamos atrás dela. E daí, quando o dragãozão escuta, sente pelo chifre, ele vai conversar com a dona dele, que é a Lídia. A Lídia é a nossa personagem vilanesca. Ela fala: vai, dragão, pega o espelho. E ele fala: top. E ele vai. Ele vê de longe elas cantando juntas com o espelho, e a moça que tá dentro do espelho, que se chama Melody, ela fala: ele me viu, a gente precisa fugir. E elas fazem toda uma correria, dragão entra na casa, deixa cair uma madeira, a casa inteira pega fogo, elas deixam um espelho completamente diferente como disfarce, ele pega esse espelho achando que é o espelho, porque provavelmente ele é míope, um olho desse tamanho, ele pega o espelho para levar pra Lídia, e as 2 namoradas pobres agora estão em situação de rua, porque a casa delas pegou fogo. Então elas, nem a geleia e o pão que elas tinham tem mais porque pegou fogo. E daí, como elas já não têm nada que fazer, elas resolvem abraçar a ideia de ser uma pessoa em situação de rua e abraçar a ideia de andarilho mesmo. Porque a Lídia explica. Então, ela explica assim, tudo começou no Castelo de Diamantes. Castelo de Diamantes é o lugar onde a música surgiu. Quem cuida da música, no geral, são 3 musas. Essas 3 musas têm cada um instrumento mágico e elas são donas de toda a música do universo. E cada vez que alguém canta, uma pedra nova surge no Castelo de Diamantes. As pessoas não sabem cantar o bastante nesse lugar, porque tinha, 3 pedras. Só que uma delas, a Lídia, ela queria ter toda a música só pra ela. E o melhor é que, uma tá tocando um oboé, a outra tá tocando uma harpa, e a Lídia tá tocando uma flauta dupla. Ela, obviamente, tá querendo equivaler com outra coisa. Flauta dupla. Ela tá querendo se mostrar mais que as outras. As outras de boa. A outra tem uma flauta dupla.
Eu nem sabia que dava pra tocar. Flauta dupla existe? Enfim, ela se mete com magia negra e a flauta dupla dela se transforma numa flauta vermelha do mal. Sim, agora ela consegue encantar pessoas e fazer magias variadas, não muito especificadas, no decorrer do filme. E ela usou essa magia negra da flauta vermelha do mal para transformar as outras duas musas em pedra. E quem estava lá também é a estagiária, Melody. Ela consegue fugir do castelo e ela tem a chave do Castelo de Diamantes. Para que Lídia não tenha acesso ao castelo, ela usa a flauta mágica dela para se esconder dentro do espelho. Só que a pessoa quebrou a flauta dela para fora. Então ela não consegue mais sair e ela tava, vivendo em situação de espelho até esse momento, mas seria top elas acharem o Castelo de Diamantes, encontrar os instrumentos e matar a Lídia, porque senão a música pode acabar. Então agora, duas mulheres pobres, andarilhas em situação de rua, vão se juntar à estagiária para resolver os problemas dos ricos. Cada vez mais realista esse filme. Mas antes elas precisam ir no Campo das Flores, no Jardim das Flores, na Floresta das Flores, na Montanha das Flores, porque para buscar 2 acessórios vendidos separadamente. Eu nunca vou cansar dessa piada. Eu fui procurar realmente, eles pegam 2 cachorrinhos, esses cachorrinhos não são assustadores, e eles são vendidos em par numa caixinha separada. Então elas só foram lá para buscar um acessório a mais para a criança chorar na cabeça do pai. Pegam os cachorros, dão nomes para eles, e elas decidem ir para a cidade. Quando elas chegam na cidade, o espelho fala, vocês deviam comer alguma coisa. Elas falam, a gente queria, mas a gente não tem dinheiro pra comer. A fome é uma realidade nesse filme. E daí elas estão passando por uma taverna, um barzinho, um restaurante, eu não sei que lugar é aquilo, que o dono tá puto porque os cantores desapareceram. E daí elas falam, mas a gente sabe cantar? Como que eu sei? Mas, como tá tudo quase pegando fogo, as pessoas estão quase fazendo uma briga de faca coletiva na taverna, ele fala, vem, canta. O melhor é que, tá todo mundo parece seriamente bêbado, tudo desgraçado da cabeça, tudo brigando, as duas entram e fazem o quê? Um louvor. Cada um com seu violãozinho, louvor. Louvorzinho, contando que elas vão encontrar a paz, vão encontrar o castelo, e todo mundo se acalma, todo mundo fica feliz, todo mundo fica faceiro, e elas ganham o quê em troca? Um prato de comida! Elas trocaram uma música por um prato de comida! A situação delas me preocupa a cada momento. Eu super acho que elas conseguiriam se cadastrar no Bolsa Família e ajudar ela. Mas tá, elas terminam de comer purê de batata com molho. Quem chegam? Os músicos que desapareceram. Eu, inicialmente, achei que os 2 músicos eram 2 gays namoradas que fizeram tanto preenchimento que elas ficaram iguais. Já viram? Mesma cara? Mas não, eles são gêmeos. Eles são heterotops. E eles são insuportáveis. Eles não servem pra nada. Eles não calam a boca. Ai, que 2 chatos. Eles são super arrogantes e tal. Eles vão conversar com elas. Elas cagam pra eles. Falam, você sai daqui. O que vocês estão fazendo aqui? E várias outras mulheres aparecem porque eles foram embora sem se despedir. E eles meio que pegaram todo mundo que trabalhava lá. Elas vão embora. Eles que não entendem o óbvio que tá na frente deles, encontram debaixo da mesa um lenço que uma delas deixou e falam, a gente tem que ir atrás delas, né? E eles, sim, a gente tem que ir atrás delas pra entregar o lenço. Eles não se tocam. Elas não precisam de ajuda de homem nenhum. Lídia vem atrás com a flauta dela, hipnotizando todo mundo na taverna pra descobrir onde que as 3 vão, né? O espelho e as namoradas. Ela descobre onde elas estão indo, vai atrás delas, tenta flautar elas para hipnose e não consegue. Por quê? Porque o colar protege elas. O colar do compromisso entre amigas eternas e conectadas protege elas, só que elas não percebem isso na hora. O que deixa o quê? Lídia cabreira. Como assim meu feitiço não cabe nelas? Isso tá estranho, isso não faz sentido. Todo mundo aguenta meu feitiço. Por que elas não? Ela imediatamente entende que a Pedra Coração veio do Castelo de Diamantes. Chegou lá, ficou paradinha as duas, bem na frente da casa delas. Ainda bem, né? Ainda bem, senão elas estavam fodidas. Os gêmeos aparecem para salvar elas. E eles colocam elas no cavalo deles e levam elas pra uma caverna que tem uns matos e dentro tem uns espinhos gigantes, assim. Aquela floresta não faz sentido. Espinho gigante, eles estão conversando e eles falam, nossa, no que a gente se meteu, hein? A gente tá com problema. Bem canastrão, assim, bem heterotop. Eles também veem a mulher falando dentro do espelho e falam, nossa, faz todo sentido, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Ela tá mandando a gente encontrar o parque com as 7 pedras, eu acho que a gente deveria obedecer, e todos eles falam, faz todo sentido. Os 5 estão em 2 cavalos, os 5 não, porque são 7, que tem os cachorros também, são em 2 cavalos, e tem uma placa de uma ponte. Só que os 2 homenzinhos não querem ir pela ponte, porque eles falam, não, a ponte não existe mais, mas o que acontece? Na ponte tem um troll, acho que é um troll, ou é um senhorzinho mal-humorado, das duas uma. E os gêmeos tentaram destruir a ponte dele, por que? Não explica, gostaria de saber também. Então, ele chega, ele tá puto com
os gêmeos, coloca eles num buraco, fala que vai comer eles. E elas falam, você podia, por favor, abrir a ponte pra gente? Tem que falar, só abre a ponte se você desvendar o meu enigma, que é bem óbvio pro contexto do filme. Mas assim, foi nesse momento que eu percebi que isso delas serem amigas próximas, morando juntas no mesmo quarto, é por querer. Por quê? Porque elas acertam o enigma e abre uma ponte de arco-íris. E elas literalmente estão indo embora no arco-íris enquanto os homens estão parados falando, onde é que você tá indo? E as duas, tchau! A gente se vê lá! E indo embora no arco-íris! Juntas de mão dadas, deixando os heterotop do outro lado. Quem fez isso sabia o que eles estavam fazendo. Elas atravessam a ponte da diversidade. Chegando lá, além de não ter comida, agora elas também não têm água. Gente, que sofrida a vida dessas meninas, senhor amado. E daí elas encontram no meio do caminho uma casa mó top. Elas falam, nossa, que casa bonita e tal. Elas entram e as duas pessoas estão hipnotizadas. Elas são com olho verde. E elas humildemente pedem, porque elas têm que parar com essa humildade. Elas têm uma vibe de mentalidade de escassez bastante. Que eles falam, o que você quer comer? E elas falam, pão e água tá bom. Podia ter falado um negócio melhor, né? Elas têm que sair dessa mentalidade de escassez. E eles falam, não se preocupe. Aqui é tudo pra vocês. Vocês acabaram de cumprir a lenda que dizia que duas meninas, uma loira e uma morena, iam vir no meio da floresta e herdar essa casa enorme com comida e roupas. Porque a namorada morena tinha desejado isso. Ela falou, se esse coração conseguisse realizar desejos, eu queria uma casa bonita, uma quantidade infinita de comida e tantos vestidos que você nunca conseguiria vestir ele todos numa vida só. Então tem tudo que a namorada morena quis. Elas chegam, elas comem, elas acreditam super na profecia, até porque elas estão falando com o espelho e tem uma mulher lá dentro. Elas estão fugindo de uma musa que foi pro lado negro da música. Eu acho que é ok você achar que você realmente faz parte de uma lenda. Mas aí é nessas horas que a gente tem uma briga de valores entre as duas. Por quê? Porque a namorada morena, ela fala, eita, é isso que eu sempre quis, aqui estarei, aqui ficarei, eu nunca, até que enfim tem uma sorte nessa porra de vida fodida nossa. E ela fala, mas a gente prometeu levar a Melody para o castelo. E ela fala, mas a Melody pode ir sozinha, ela super consegue. Enquanto o espelho sem perna chegar lá sozinho. Olha o tanto que a gente ajudou. A Melody, que não quer atrapalhar, fala, é isso aí, não briguem por mim. Eu vou dar meu jeito de, sei lá, ir pulando, manifestando até eu chegar lá e ajudar as musas e salvar a música no geral. As duas brigam feio, até o momento que tem uma que fala, eu não acredito que você tá escolhendo ela no meu lugar. Vem briga de casal. É. E daí, uma vai embora com o espelho e a outra pega o colar dela e joga no chão e fala, não tem mais volta, eu não acredito que ela fez isso comigo. O que é um problema, porque agora ela tá desprotegida, dragão chega, ela é ok, hipnotizada, e agora ela tá na merda também. Namorada loira, enquanto hipnotizada, conta pra onde o espelho e a namorada dela estavam indo, até então a namorada dela. Agora elas estão numa situação complicada. Quando elas estavam chegando nas 7 pedras, elas são sequestradas e vão pro lugar estranho da Lídia, que tem lava verde. Ela amarra a namorada loira, pega o espelho não quer aparecer, porque, né, vai acabar com toda a música do mundo. Mas daí a namorada morena só obedece o que a Lídia fala e ela tá indo em direção à lava verde que pode matar ela. Daí a espelho, tá bom, eu falo onde tá, vamos lá pro castelo. Daí o espelho e a Lídia sobem no dragão e vão lá nas 7 pedras. Melody decide enrolar profundamente a Lídia, inventando um monte de coisa pra o tal do castelo aparecer e ver quanto tempo ela consegue enrolar para as amigas dela trazerem ela de volta. O dragão pega as namoradas e joga elas na lava verde. Só que uma das amigas platônicas, ela obviamente maga, né? Temos quem é a mais masculina. Então ela consegue segurar a namorada dela com um braço, enquanto se pendura em outro braço, porque ela é forte pra cacete e consegue resgatar a namorada morena. E um dos cachorros chega com um colar, que o colar quebra o feitiço. E vitória. Agora elas vão até as pedras pra ajudar o espelho. Só que elas têm um plano dessa vez. Os gêmeos aparecem e o trabalho dos gêmeos vai ser confundir o dragão. Eles tentam jogar um violão na cabeça dele e o chifre, que sente a música, ele balança que nem uma borracha. O que é confuso. Bem confuso. Então, ele distrai o dragão e as duas tiram o colar e fingem que elas não têm mais o colar. Lídia tenta enfeitiçar elas fingem que deu certo, chegam bem perto dela pra poder tirar a flauta. Inteligentes. Muito inteligentes. Gostei do plano delas. Só que, nesse momento, ela arranja briga com o espelho. O espelho fala, eu não vou te ajudar em nada. E daí, ela, com o poder dela mesma, quebra o espelho de dentro pra fora. E a Lídia joga o espelho num redemoinho, que é um poço que parece um lago, que é um lugar que parece que vai dar morte. Quem tem que salvar o espelho são os cachorrinhos. E eles fazem isso com muito trabalho. E as duas ficam só olhando pra eles, falando, vai lá! Pega, os dois têm 1 quilo cada um. E eles têm que ganhar da correnteza e
Tadinho dos cachorrinhos. Em retaliação, as duas jogam a flauta vermelha do mal da Lídia também nessa água. A Lídia pula em cima e a flauta e a Lídia meio que caem no redemoinho e somem. Pra onde ela não sei, ela sumiu por um tempo. E elas estão tristes porque agora a Melody meio que morreu, né? Quer dizer, ela se distanciou do mundo real quebrando o espelho. Acho que foi isso. E daí elas falam, nossa, mas como é que a gente vai conhecer o castelo se a gente não sabe? Daí elas lembram que a Melody ensinou no começo do filme. E daí elas cantam e o castelo aparece. E se tem uma coisa que é certeza em todos os filmes da Barbie. Duas coisas muito importantes. A primeira é um animal que veio do pesadelo de alguém que ele resolveu transformar em realidade. E a segunda é que não importa qual evento mágico aconteça, o resultado vai ser uma troca de roupa. Não importa, ela era um cavalo e virou gente, troca de roupa. Elas conseguiram abrir um castelo de diamante, passou pelo portal, troca de roupa, troca de cabelo. É importante pro lore, é importante para a Mattel que sempre exista uma troca de roupa, para elas terem duas roupas para vender. E elas chegam, e daí, quando todo mundo entra, o feitiço do espelho é quebrado e a Dona Melody aparece enquanto pessoa não espelhada. Elas entram correndo no castelo e encontram os dois instrumentos mágicos para poder quebrar o feitiço da Lídia. A Lídia aparece do além, porque a gente não sabe nem para onde ela foi, para dizer onde ela estava, mas ela chega para transformar os instrumentos mágicos poderosos da música em pedra. Só que as duas pegam antes e começam a tocar os instrumentos, o que cria uma grande barreira de proteção que faz a Lídia não conseguir fazer nada. E é uma barreira tão forte de proteção musical que a Lídia e o dragão se transformam em pedra e as duas musas são despedradas. E elas vêm com seus unicórnios para o castelo de diamantes delas. Quando elas chegam, as duas que são elitistas vêm a estagiária e dão mais trabalho e mais responsabilidades, provavelmente com o mesmo salário. Agora a Melody foi evoluída, a musa também, para pegar o lugar da Lídia, deu para ela flauta dupla. Os gêmeos ganharam guitarras elétricas sem eletricidade, azul, chamativa aquelas guitarras, para eles em troca. E as duas amigas platônicas que moram juntas ganharam coroas e agora elas são princesas do castelo de diamantes. E daí a Melody fala, vocês não querem ficar aqui e transformar o nosso castelo de diamantes em um castelo de diamantes sáfico? Vocês vão dormir do nosso quarto para cada uma. Você não quer? Delas, não, a gente quer voltar pra nossa casinha, com a nossa vidinha, pacata, nós duas. E delas falam, a gente imaginava e eles deram várias sementes pra elas. Essas sementes crescem flores com diamantes dentro. E agora elas são ricas, poderosas e sem arrependimentos e podem adquirir a nossa caneca da lojinha do Neuraverso, que é linda, poderosa e sem arrependimentos, que é a frase que o Antônio Bandeiras fala no filme Entrevista com o Vampiro, que eu acho que é um ótimo slogan pra comunidade LGBTQIA+. E essa caneca foi feita em versão feminina, masculina e gênero neutro. Então tem linda, poderosa e sem arrependimentos, linda e poderosa e sem arrependimentos, e lindo, poderoso e sem arrependimentos. Caneca, temos caneca e ecobag, e bottom e imã de geladeira com a nossa galinha LGBT. Sei! E agora elas estão felizes com as pedras, as flores que viram diamantes. Quer dizer, tem um diamante no centro. Os héteros estão faceiros, pegando várias mulheres com as guitarras elétricas deles. E elas vão assistir em sinal de amizade. E eu acho que eles nunca vão entender até que elas se beijem na frente deles. E é isso, gente. Esse filme é divertido. Eu realmente acho ele legal. E já que a gente tá falando de Barbie, eu quero mostrar uma coisa estranha e aleatória pra vocês. Eu estava na Shein. E daí na Shein, eu vi uma bolsa. Por a foto aqui. Eu achei essa bolsa linda, maravilhosa, perfeita e única, porque parece que é uma bolsa que a Barbie teria enquanto boneca. Ela parece uma versão grande da bolsinha que vinha em acessório com a Barbie. Vou mostrar pra vocês o que chegou. Olha o tamanho dessa bolsa. Será que ela é infantil? A única coisa que cabe aqui dentro é a minha autoestima. Sério, é metade do meu celular. Mais uma bolsa extremamente útil, porém muito estilosa. Mas parece, né? Parece que é da Barbie. Ah! Não sei, hoje eu vou usar a minha grandíssima bolsa, mas ela tem uma alça. Mas é isso, estou cada dia mais Barbie, eu acho que combina comigo assim. E é isso, gente, se vocês quiserem comprar, me fala aqui nos comentários que eu te mando o link, foi R$50. É um preço bom, né? E é isso, gente, Barbieverso, voltamos pro Barbieverso. Eu falei que a gente eventualmente sempre volta. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo. Se você gostou muito desse vídeo, tem amigos que cresceram no Barbieverso, como você, me mostre pra eles. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, a gente é top, a gente é legal, a gente é divertido. Na minha descrição tem grupo no Telegram, link para vocês me darem indicações de filmes e a lojinha. E se você quiser ser membro do canal, você pode ser membro do canal. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.